que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, com saudades de Sião. Dos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediam nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, diziam. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, e resseque a minha mão, que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos seus enviados, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Na primeira leitura de hoje, o livro das Crônicas, em um breve resumo da história de Israel, aponta todo um caminho de menosprezo pela solicitude de Deus e que culmina em uma nova era de escravidão, e desta vez no Império da Babilônia. Ao relatar as ações e pecados que levaram o povo de Israel a se tornar novamente escravo, a leitura de hoje nos ensina que o homem, quando abandona a Deus e escolhe os caminhos do egoísmo, da desobediência, acaba construindo para si um futuro de dor, de desolação e de morte. A ameaça da invasão babilônica não intimidou a maioria esmagadora de Judá, que, com desdém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus. Os reis, os príncipes, os sacerdotes, o povo, todos entregaram-se à loucura da idolatria. Corromperam seus corações e deram as costas ao Senhor, de modo que não houve remédio algum. Observemos, no entanto, que enquanto no versículo 14 a Bíblia diz que os líderes e liderados, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, no versículo 15 diz: o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Os filhos de Deus haviam se contaminado com todas as abominações possíveis e imagináveis e transformaram a casa de Deus em um antro de perdição. E qual foi a reação de Deus? Compaixão. Isso mesmo, compaixão. Eis que eu vos apresento o Deus que eu conheço. O Deus amor que firma os passos dos justos e que se compadece e vai em busca dos perdidos. Este é Deus. O Deus que sente uma compaixão grandiosa por nós e vai além do que possamos imaginar só para nos salvar. O mundo secular e até mesmo o mundo religioso tem distorcido a imagem do Criador. Mas até a ira do Senhor é usada como uma última oportunidade de salvação. E por mais que duvidemos, ou por mais que mantenhamos um coração obstinado, a palavra do Senhor sempre se cumpre. Este é Deus, aquele que jamais falha em cumprir suas promessas. O Senhor estabeleceu um período de 70 anos sob o jugo babilônico,
após o qual ele despertaria o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a prata dos reinos da terra, para pôr em liberdade os filhos de Israel e promover a edificação da casa do Senhor em Jerusalém. Ao utilizar Ciro, rei da Pérsia, um rei pagão, para libertar e devolver o povo à terra prometida, sua divina palavra nos informa que sua misericórdia sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar, de refazer o caminho da esperança e da vida nova. Ainda que a doutrina da retribuição, a teologia da retribuição, que aparece de modo implícito, cometa o grave erro de querer atribuir o exílio babilônico a um pagamento de Deus pelos maus atos do povo eleito, podemos perceber algo verdadeiro na narrativa e que nós mesmos muitas vezes comprovamos na prática de nossa vida diária. Assim como aconteceu com o povo eleito, as nossas escolhas erradas, cedo ou tarde, trazem infelicidade, desgosto e sofrimento para nós e para aqueles que caminham conosco. A ação de Ciro demonstra uma nova oportunidade oferecida por Deus e que o povo precisa acolher com alegria e esperança. Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Na segunda leitura, São Paulo recorda aos cristãos de Éfeso, e a nós também, que Deus nos ama com um amor incalculável e inesgotável. É esse amor que não se cansa de levantar a humanidade da sua condição de finitude e debilidade e que lhe oferece a incomparável riqueza da sua graça por meio da encarnação, paixão, morte e ressurreição do bem mais precioso de Deus, o seu Filho unigênito. É preciso sempre recordar que a salvação não é uma conquista alcançada por cada um e tampouco uma propriedade que temos direito de exclusividade por causa de nossos méritos. A redenção é fruto da pura gratuidade de Deus para todos e para cada um de nós. Ela, a salvação, é oferecida integralmente por este Deus de infinita misericórdia que espera pacientemente o tempo em que cada filho esteja disposto e livre para acolhê-la, não importando para ele se este momento acontece no dia do nascimento ou mesmo depois de percorrer dolorosamente o caminho do filho pródigo, ou então o do ladrão arrependido. Só a eternidade poderá explicar um amor que salva pecadores de graça, que declara inocentes aqueles que mereciam a morte. E é neste prisma que as obras nada têm a ver com o plano da redenção. O homem não teve participação alguma na salvação da humanidade. E este princípio continuará em vigor até que Cristo venha e estabeleça o seu reino eterno. Na vida espiritual, a ordem dos fatores altera sim o produto final. O fato de termos sido criados em Cristo Jesus para boas obras estabelece a verdadeira ordem dos fatores. Não fazemos boas obras para nos salvar, mas, porque fomos salvos em Cristo, realizamos boas obras. Há uma lógica inquestionável entre os textos do Antigo e do Novo Testamento que nos afirmam que fomos criados para a glória de Deus e que glorificamos a Ele através de uma vida de santidade, que nada mais é do que revelar a luz de Cristo. A fé praticada é o resultado inevitável da salvação pela graça. Ninguém que tenha experimentado o amor de Deus em Jesus Cristo permanece do jeito com que foi encontrado. Ele muda. A pessoa melhora. Se torna um aperfeiçoamento do próprio ser.
e isso também é uma graça. Se nos custa amar, ao menos não nos custe retribuir o amor. Nem todos irão para o inferno pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram. Não rejeite o perdão que foi liberado para todos mediante a morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Esta é a credencial de Deus e com ela se apresenta desde a primeira até a última página da Bíblia. A resposta para o porquê da criação, o porquê da encarnação e da redenção é o amor de Deus por todos nós. O plano de salvação não tem outro fundamento que o incomparável amor de Deus por todos nós e por cada um de nós em particular. Por amor, Deus anda a nossa busca pelos caminhos do mundo. É um Deus que não tem medo de sacrificar até o próprio Filho para resgatar todos nós pecadores e perdidos. Nenhum homem na face da terra sacrificaria seu próprio filho para resgatar os outros. Somente Deus. Deixar de olhar para Deus que se encarna em Jesus será para nós uma perdição eterna e será para nós uma infelicidade sem fim. Levado por seu amor, Deus saltou o abismo que nos separa dele e se aproximou de nós para nos dar o que mais quer bem, o seu único filho. Mais ainda, entregou seu único filho à morte para que todos nós tenhamos vida. O evangelista João viu na serpente de bronze do Antigo Testamento uma imagem profética de Jesus cravado no madeiro. Os que voltarem seu olhar com fé para Jesus e vivendo o estilo de vida de Jesus se salvarão. A serpente de bronze levantada por Moisés sobre uma haste no meio do acampamento passa a ser o protótipo de Jesus, levantado sobre o madeiro da cruz. Todos os israelitas que foram castigados pelas suas rebeldias contra Deus, contra a sua vontade, e que foram mordidos pelas serpentes venenosas lá no Antigo Testamento, ao olhar para a serpente de bronze, eram curados. Assim também, todos aqueles que, seduzidos pela serpente do diabo, que discorrem pelo caminho do pecado, também serão salvos se se converterem, fixando seu olhar na cruz de Jesus, onde se encontra a prova mais extrema do amor de Deus pela humanidade. A finalidade desta oferta é a salvação da humanidade, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz significa o sacrifício por amor, é morte para a ressurreição. Hoje, infelizmente, ao olharmos para a cruz de Cristo, o que vemos é o Deus abandonado pelo homem. Porque quantos são aqueles que ainda desprezam o sacrifício de Cristo? Desprezam o amor apaixonado do Pai por cada um de nós, que não poupou o próprio Filho para que fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. Cristo quis ser exaltado na cruz para que, como um farol que permanece inamovível sobre o ondular incessante das ondas deste mundo, pudéssemos conhecê-lo e, conhecendo-o, fôssemos movidos a amá-lo, vendo em sua exaltação no madeiro a prova da sua caridade e o preço da nossa salvação. Deus me ama, Deus te ama, mas não nos obriga a liberar o nosso amor a Ele. Porém, se nos custa amar, ao menos não nos custe retribuir o amor. Meus irmãos e irmãs, nem todos irão para o inferno pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram. Não rejeite o perdão que foi liberado para todos mediante a morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao menos assuma para você este perdão
Retribua a esse amor buscando viver uma vida espiritual, buscando romper com os prazeres da carne, com a vida na carne. Viva em retribuição ao amor de Cristo e considere todo o esforço do Pai para nos salvar. Embora estejamos conscientes de que Deus nos ama, cada um fica livre para aceitar ou recusar a oferta de amor de Deus. A responsabilidade recai sobre o homem e não sobre Deus, cujo amor não faz exceções. Diante da oferta do amor, não cabe outra coisa senão a ele responder ou negar-se a aceitá-lo. Por isso entra aqui o tema do julgamento. Esse julgamento decidirá o acesso de alguém à vida ou a perda definitiva da vida. Porém, é importante destacar que no Evangelho de João, a vida eterna e o julgamento de condenação não estão reservados para o fim dos tempos. A vida eterna e o julgamento, segundo João, acontecem desde o nosso encontro com Jesus. É a realidade atual, já presente e operante dentro da história, dentro da pessoa humana. Não é Deus que julga, e sim o próprio homem se julga pela atitude que adota. O próprio homem se julga pela opção feita. Vida e morte dependem da fé em Cristo. Isso quer dizer que quem acreditar em Jesus, ele tem a vida imediatamente. Ao contrário, quem recusar Jesus, ele se autodetermina para a morte definitiva. Este é o sentido do julgamento. Por isso, nos 3 últimos versículos, sublinha-se a norma de conduta para chegar à salvação. Para que o homem possa chegar à salvação, ele deve deixar-se iluminar pela luz de Deus. E esta luz é o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua função salvadora de dar a vida para todos. Em outras palavras, o homem deve converter-se todos os dias, mas devemos saber que a conversão por medo de castigo não é conversão. A verdadeira conversão acontece somente quando a pessoa sente uma vontade verdadeira de se tornar melhor cada dia por amor a Jesus que nos deu a salvação. Os homens que não optarem pelo caminho da conversão, segundo João, é porque eles amam mais as trevas do que a luz. E eles amam as trevas porque as suas obras são más. Aqueles que realizam más obras detestam a luz devido ao medo de serem reveladas essas obras más. Por isso eles tentam se afastar de qualquer maneira da presença da luz. Mas será que eles conseguirão esconder as suas obras más eternamente? O evangelista Mateus responde: nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Amar as trevas significa recusar a luz. E a luz é Jesus. E esta recusa é mortal. Venha para a luz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.